Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Meu nome é Elisângela, eu falo de Cuiabá, Mato Grosso, sou professora do IFMT, e em nome da minha amiga Rosângela, eu quero agradecer aos organizadores pelo convite para mediar essa mesa. E eu fico muito feliz em mediar uma mesa com o título Transformando Vidas por Meio do Esporte, que tem como um tema, né, para essa discussão, a ginástica, onde a gente vai conhecer pessoas que vivenciaram e vivenciam a ginástica de diversas formas. A diversidade de temas aqui mostra a riqueza do evento e o quão abrangente podem ser as discussões que perpassam a educação física, conhecendo histórias, trajetórias, abordagens, formas de trabalhar que contribuem para pensarmos uma educação física cada vez melhor. Então, eu chamo para compor a mesa a Larissa Maia Barata. A Larissa é vice-campeã brasileira em 1997, ex-campeã brasileira de 98 a 2003, campeã dos Jogos da Juventude de 2001, campeã sul-americana de 2002, segundo lugar no torneio Rep Cup e campeã da Copa das Seleções, ambos em 2002, campeã absoluta da Copa Quatro Continentes, terceiro lugar no Campeonato Pan-Americano do ano de 2000, finalista olímpica de Atenas, em 2004, campeã sul-americana de conjuntos em 2010, vice-campeã de conjuntos no Pré-Pan de Guadalajara e medalhista em torneios internacionais individual e conjunto. E convido também a professora Roselaine da Silva Domingos, que é bacharel em Educação Física pela Unimes, pós-graduada em Fisiologia e Cinesiologia pela Gama Filho, pós-graduada em Ginástica Rítmica pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, professora de Ginástica Rítmica na ADRA, em Cubatão, Projeto Social Sonhando Alto e fundadora e técnica da equipe GAD Ginástica Rítmica em Cubatão, São Paulo. Meninas, será muito bom ouvi-las. Larissa, começamos com você. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e frisar o quanto que eu acho importante essa roda de conversa com ex-atletas, mostrar, né, para todo mundo os pontos positivos, os erros também, para que a gente consiga ter a evolução do esporte no nosso país, certo? Gostaria de agradecer a Laine Domingos, certo? E também a todos que compõem essa jornada, e é isso, eu estou muito feliz com o convite. Primeiramente, né, já fui bem apresentada, mas eu gostaria de dar um complemento. Sou Larissa Maia Barata, nascida em Salvador, Bahia, vim para Sergipe muito pequena, onde eu conheci a ginástica rítmica, né, o esporte que só veio agregar na minha vida, até hoje agrega também. Sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado, certo? E agora eu vou começar a contar um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte. Eu falo que ela é uma trajetória como um cometa, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é que ela foi muito rápida, mas ela foi muito intensa. Então, eu vim morar em Aracaju muito pequena, com 8 anos, e logo quando eu entrei na escola, né, eu comecei o esporte escolar. Aqui em Sergipe não tinha clubes, então todo o meu processo enquanto atleta foi na rede escolar mesmo, foi na escola. Vi uma apresentação de final de ano e me encantei pelo esporte, me encantei pela ginástica. Fiquei no ouvido da minha mãe, né, pedindo, por favor, me coloca, só que a escola não aceitava aquela minha faixa etária para estar praticando a ginástica. Então, quando foi no outro ano, né, eu recebi um comunicado dizendo de uma seletiva, e então eu pedi para minha mãe me inscrever, não pensei nem 3 vezes. Sempre fui uma criança muito tímida, então fiquei lá no fundo, né, da seletiva, e mesmo assim a técnica da escola conseguiu me enxergar. Então eu passei nessa seletiva e já integrei a
a equipe de treinamento da escola onde eu estudava. Na primeira competição, que foi o Sergipano, na primeira etapa, eu fui sexto lugar. E logo na segunda etapa, no segundo semestre, eu já me considerei campeã sergipana. Então, a partir daquele momento, meus pais viram, né, que eu tinha aptidão para aquele esporte. A minha técnica também viu ali um talento. E então começou realmente a corrida por investimento, né? A gente fazia muitos cursos, um estado pequenininho como Sergipe, a gente estava engatinhando mesmo na ginástica rítmica. E nesses cursos que a gente corria atrás para melhorar o trabalho, eu conheci uma técnica búlgara que sempre me acompanhou nessa trajetória, né? Grande parte da minha trajetória foi no individual. Então, ela viu ali naquela menina pequena, magrinha, e se encantou por mim, chegou para minha técnica e perguntou se ela teria interesse de me levar para a Bulgária. E a minha técnica fez claro que sim. Nós fomos a primeira vez para a Bulgária, treinamos lá, e ali, depois de ter sido vice-campeã brasileira, eu me tornei campeã, né, pela primeira vez, onde eu consegui, durante 6 anos consecutivos, ser campeã brasileira, e assim também mostrando que o Nordeste, né, ele também tinha potência para a nossa modalidade, porque até então, os resultados mesmo de campeonatos nacionais eram maiores para o Sudeste e o Sul do país. Então, o Nordeste começou a investir, né? E graças à minha conquista, a primeira conquista, nós tivemos um grande avanço da modalidade na nossa região. Então, depois que eu fui campeã brasileira, a cada ano a gente estava ali se firmando, né? Tinha que estar entre as 3 melhores do país para poder compor a seleção brasileira. E todo ano, como eu estava como campeã, eu já tinha o meu lugarzinho ali assegurado. E então eu fui competindo em sul-americanos, onde eu fui vice-campeã, em outros anos terceiro lugar também, até que eu me tornei campeã sul-americana, competi na Copa Quatro Continentes, que foi um campeonato também muito marcante. Foi a última vez que aconteceu essa Copa, e foi em Curitiba, onde muitas pessoas do país, né, de todas as regiões, foram de ônibus, inclusive isso ficou muito marcado na minha memória, para Curitiba, para torcer pela seleção brasileira, e ali eu me consagrei campeã absoluta. Se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que o Brasil, em uma categoria, na época juvenil, teve tantos resultados, né? Eu ganhei por equipe, nós ganhamos por equipe, ganhei no individual geral e nos 4 aparelhos também. E ali também aconteceu algo muito marcante na minha carreira, que foi quando a FIG, a Federação Internacional de Ginástica, fez uma nota dizendo que nascia uma estrela no Brasil. Eu sou de uma época não muito tecnológica, então eu não tenho muitos vídeos no YouTube, né? Não tinha esse acompanhamento assim pela internet. Então, uma nota como essa já era muito importante naquela época. E eu fiquei muito feliz com isso, porque só realmente reforçava, né, de que nós estávamos no caminho certo, no trabalho para a evolução da ginástica no nosso país, que a gente sabe que ainda está engatinhando bastante, pois a ginástica parece que tem muito tempo no nosso país, mas a gente aí ainda está correndo para nos firmarmos mundialmente, né? Então, competi na Copa Quatro Continentes, depois veio o Sul-Americano no adulto, onde eu me consagrei campeã.
teve o Pan-Americano em Santo Domingo 2003, onde era o meu foco realmente para conseguir a vaga no individual para as Olimpíadas em 2004. Mas desde que eu cheguei em Santo Domingo, eu tive muitas batalhas a serem vencidas, porque eu cheguei lá e tive papeira, então fiquei muito fraca, não treinava como deveria treinar lá na competição. Mesmo assim, eu consegui o 4º lugar geral, mas eu não consegui a minha vaga pelo individual para as Olimpíadas em Atenas, 2004. Com isso, eu fui convidada a fazer uma seletiva, a participar de uma seletiva em Londrina, no Paraná, onde ficava a seleção de conjunto. E como eu realmente sabia já que eu não tinha mais chances no individual, eu aceitei, participei da seletiva, passei na seletiva e já fiquei em Londrina para correr atrás dessa vaga que o Brasil já tinha para participar da Olimpíada, mas éramos muitas meninas ali concorrendo a vaga para viajar. Então, graças a Deus eu fui agraciada, né? Depois de tantos anos me dedicando a esse esporte, fui para a Olimpíada, fizemos uma excelente participação, fomos finalista olímpica, fomos à final em 6º lugar. Na final a gente cometeu um erro, então a gente acabou em 8º lugar. Mesmo assim, a gente conseguiu manter o resultado da outra Olimpíada, né, que o Brasil participou, que foi Sydney. E até hoje o nosso resultado ainda foi o melhor resultado que o Brasil já teve em Olimpíadas, né? Então eu fico aí na torcida que em 2024 as meninas consigam melhorar o ranking do nosso país nas Olimpíadas, certo? Vamos lá, já foi falado sobre os principais resultados, né? Eu já falei aqui por cima sobre a minha trajetória. Como eu falei, eu falo que foi muito intensa e rápida, porque foi um curto período, né? Eu comecei com 9 anos e parei exatamente aos 18. Fui para a Olimpíada com 17 anos, voltei para minha cidade decidida a parar de treinar, mas a minha técnica me convenceu a voltar e me dedicar ao individual. Então, participei de uma nova seletiva em 2005, onde eu voltei a participar da seleção brasileira de individual, mas por conta de lesões, né, muitos anos com algumas inflamações na coluna, nada muito grave, mas sem tempo para tratar realmente, eu acabei optando por parar de treinar aos 18 anos. Mas essa parada me trouxe muitas angústias, né? Porque é até bom a gente parar um pouquinho para falar sobre isso, porque na minha época não se tinha estrutura nenhuma. Então, eu falo que eu fui muito cobaia também. A gente não tinha médicos, a gente não tinha fisioterapeutas, a gente não tinha nutricionistas, era tudo por conta própria mesmo. Não se tinha grandes salários, então realmente era muito amor pelo esporte. E aí, com essa parada, eu entrei em depressão, porque, na verdade, eu não sabia, né? Nunca tinha parado tanto tempo. A minha vida era viver dentro do ginásio. Foi muita dedicação e abdicação também. Então, com 18 anos, eu parei de vez e, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Acabei tendo depressão e, graças a Deus, com a ajuda da minha família, consegui sair dessa situação, né? Foi quando eu entrei na universidade e comecei a fazer educação física para dar continuidade e agregar também os valores do esporte para as minhas futuras atletas. Hoje eu sou professora da rede particular, né, de escola, me identifico muito com o trabalho escolar.
apesar também de colocar meninas para competir, mas gosto muito do trabalho de base, me identifico muito mais com o trabalho de base e tento sempre fazer com que elas enxerguem todo o valor que o esporte traz para a gente, né? Porque não são apenas medalhas, troféus e conquistas. O esporte trouxe para mim ter objetivo na vida, saber o que eu queria, correr atrás do que eu estava planejando, né, para mim, saber que as dificuldades elas vêm até a gente, mas que a gente tem que ter paciência para lidar com ela e saber escolher o melhor caminho para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo traçado. Eu já era uma criança muito disciplinada, mas o esporte ele fortaleceu isso em mim. E o esporte me trouxe também muitas amizades, muitas viagens, muitos momentos marcantes que eu carrego dentro do meu coração, da minha memória. Passo isso para os meus filhos também. Tento sempre incentivar as minhas alunas a compreender isso, né? Que o esporte ele é muito mais do que as conquistas. O esporte vai preparar para a vida adulta, para a vida lá fora. E ele só traz coisas boas e aprendizados. Logo depois da minha parada e que eu comecei a cuidar mais do meu lado profissional, eu decidi em 2009 voltar a participar de campeonatos brasileiros. Mesmo depois de tanto tempo parada, eu sabia que eu não ia voltar ao topo, né? As meninas mais novas estavam aí treinando bastante, se dedicando e com seus resultados também, mas eu estava para ser feliz. Eu queria continuar praticando o esporte que eu amo tanto, então decidi voltar a treinar em 2009, fui para o Campeonato Brasileiro, consegui uma medalha de prata no aparelho bola. Então, veio novamente uma convocação para a seleção em 2010 de conjunto e eu topei esse desafio. Voltei a treinar, mas infelizmente nesse ano a gente não conseguiu a vaga para Londres. Então, eu encerrei definitivamente a minha trajetória como atleta no esporte e comecei realmente a focar mais no meu lado profissional e correr atrás de conhecimento, né? Até então, eu só tinha vivenciado muito mais o lado como atleta e agora como técnica a gente vê o outro lado também, que não é fácil, também precisa de muita dedicação, muito estudo, corrida para fazer muitos cursos. E então eu estou engateando nesse lado, né, da profissão. Deixa eu dar uma continuidade aqui, porque eu me perdi um pouquinho, gente, estou um pouco nervosa. Pronto, o meu desejo da modalidade em si, da ginástica rítmica, é que ela consiga evoluir, trazendo não só resultados para o nosso país, mas qualidade, né, de treinamento para as atuais ginastas. Na minha época, o individual não tinha tanta incentivo e incentivo financeiro também, né? Muitas viagens eram do nosso bolso, mas também, claro, a confederação, para os eventos oficiais, ela pagava a viagem, a hospedagem, a alimentação, enfim. Mas, como eu disse, a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha nada. Então, foi tudo mesmo na raça. Hoje em dia, a gente já vê modificações, a gente já vê as meninas com melhor amparo,
profissional, então elas têm preparadores físicos, nutricionistas, médicos, ginecologistas, ortopedistas, enfim, já tem aqueles profissionais que estão ali prontos para ajudar e também, né, preparar para que as lesões, se vierem, não venham com tanta gravidade, né? Então, o meu desejo para a modalidade de ginástica rítmica é esse, que a gente continue evoluindo para o bem do nosso esporte, para o bem das nossas atletas, e que assim a gente consiga cada vez mais ter melhores resultados e, quem sabe, sermos medalhistas em Olimpíada, né? E eu quero ver muito a ginástica brasileira com esses resultados também. É isso, gente. Acho que eu dei uma pincelada sobre a minha trajetória. Como eu falei, ela foi muito rápida, mas foi muito bem sucedida enquanto atleta. Poderia ter sido com maior longevidade, né? Eu tenho essa consciência, mas não foi assim. Então a gente tem que ficar aqui na torcida para que a gente consiga, né, com que as atletas consigam chegar até seus 30 anos treinando e representando bem o nosso esporte mundialmente. Arissa, muito obrigada. Eu acho muito interessante conhecer essa história. A gente, como espectador, falando como espectadora, às vezes fica difícil você acessar realmente como que é a trajetória, como que é toda a construção, né, do atleta. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi você falar que aos 18 anos você estava, o que eu vou fazer? A pergunta, né? O que eu vou fazer da minha vida? Que todos os adolescentes, todos nós, quando somos adolescentes, fazemos. Mas exatamente. Mas a impressão é que, assim, alguém que dedicou tanto tempo, né, já tinha algo definido, parece que isso é ainda mais potencializado. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente trazer para uma discussão no final também. Foi algo que me chamou a atenção e depois a gente conversa mais. Exatamente, é isso. Eu acho que tem que ter um apoio ao atleta exatamente quando ele quer chegar ao final também da sua carreira, para poder orientar a gente, né? Porque eu treinava 8 horas por dia. Eu estava ali dentro de um ginásio, doando a minha infância e minha adolescência. Como você falou, eu não tive esse tempo de parar e decidir o que eu queria ao longo dos anos. Eu nem pensava nisso, eu só pensava em treinar. Rotina determinada, exatamente, né? Então, eu acho que faltou isso, eu acho que é um erro mesmo, que acontece, continua acontecendo, e que eu fiquei muito feliz, por exemplo, ao ver o Campeonato Brasileiro esse ano, onde a atleta Natália Gaudio decidiu parar de treinar e ver o apoio que a confederação deu a ela naquele momento por essa decisão, porque é uma decisão sofrida, né? A gente passou praticamente muita parte da nossa vida se dedicando ao esporte, e eu não tive isso, eu não tive esse apoio, eu não tive orientação, então acabei tendo depressão também, e sem diagnóstico tive síndrome de pânico, então foi um momento muito difícil para mim, para minha família, mas como eu falei, eu tenho uma família assim, que sempre chega muito junto e me abraçou naquele momento, e a gente correu atrás para sair da melhor forma. Que bom que as coisas estão, que isso está ganhando mais atenção e que as coisas estão melhorando, né? Tomara que fiquem ainda melhores. Bom, gente, continuando a discussão aqui, agora a professora Roselane Domingos vai fazer a apresentação dela. Bem-vinda, Roselane. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo tranquilo? Sim, o som, sim. Tá. Vou começar a compartilhar aqui, só um minuto. Ok.
Tá aparecendo para vocês? Sim, pode continuar, tranquilo. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para participar da terceira jornada pedagógica do esporte. É muito importante, como a Larissa falou há pouco, a ginástica rítmica não é uma modalidade em ascensão no nosso país, ela ainda está crescendo de forma lenta, hoje mais conhecida como na época da Larissa e da minha, porque a gente tem a mesma idade, mas ainda falta muito. Deixa eu passar aqui. Aqui sou eu. Eu sou formada em Educação Física pela Unimes, aqui de Santos. Opa. Pós-graduada em Fisiologia e Cinésia pela Gama Filho. Estou fazendo pós-graduação em Ginástica Rítmica pela FMU. Eu sou professora de um projeto social aqui em Cubatão, da ADRA. O nome do projeto é Sonhando Alto. E eu sou fundadora e técnica da equipe de ginástica rítmica aqui da nossa cidade. A minha experiência como ginasta, eu tive o primeiro contato com a modalidade, eu tinha entre 7 e 8 anos, que a minha irmã mais velha tinha uma amiga e as duas filhas praticavam a modalidade, eu conheci através delas. E desde o primeiro contato eu já me apaixonei e comecei a iniciar a minha vida na iniciação, né, da modalidade. Eu não cheguei ao alto rendimento, porque eu não tive uma criação que ela incentiva o esporte, que ela acha que o esporte ela seja uma profissão. Eu não tive esse auxílio, né, esse apoio. Hoje, depois de formada, que eu dou aulas, que hoje eu tenho o apoio dos meus pais totalmente com o que eu trabalho, mas na época de ginasta não, né? Eles achavam que eu tinha que fazer faculdade, até na escolha da educação física, para mim, eu tive um certo pé atrás, primeiro, não tanto, né? Porque eu já tive a minha irmã mais velha, Rosângela, foi a maior influência, a pessoa que me incentivou, né? Tanto como ginasta, era a que mais me incentivava na época, e quanto para eu poder escolher a educação física. A gente sabe que o curso de educação física, por mais que ele seja um dos mais importantes para qualquer pessoa, o profissional de educação física, ele ainda hoje ele tem certos preconceitos, né? A gente pode fingir que não tem, porque tem. Então, antes de eu escolher a modalidade, eu ingressei primeiro em Direito, eu trabalhava nessa área na época, e aí eu realmente pensei e falei que eu não queria mais, não era aquilo que eu queria seguir com a área da educação física por causa da ginástica. Aqui, a minha motivação de ginástica, né, de ser ginasta para técnica. Quando eu era ginasta, Larissa, a pessoa que eu via e que eu procurava e que eu sempre foi a Larissa. A Larissa foi uma grande inspiração para mim como ginasta. Parabéns, Larissa, obrigada por ter aceitado o convite. A minha motivação para eu seguir a vida como profissional de educação física foi a minha irmã, a Rosângela, que está aí no cantinho esquerdo, e a minha técnica, né, que foi a Fátima. Elas me incentivaram muito. E hoje, como técnica, a minha maior motivação, né, a Larissa acabou de falar que na semana passada teve o Campeonato Brasileiro, e essa ginasta que está abraçada com a técnica, com o casaco azul, é a Mônica Queiroz, a técnica, a ginasta é a Natália Gáudio. A relação delas de técnica e ginasta. Foram 20 anos de trabalho das duas, e eu confesso que eu, assistindo o anúncio da aposentadoria da Natália Gáudio, eu vi o quanto as duas estavam emocionadas, porque foram 20 anos de trabalho, 20 anos de companheirismo, 20 anos de uma vida vivida juntas, e o quanto elas sofreram durante esse processo e o quanto elas foram companheiras, né, de sonhos, de projetos, de tudo.
Então, elas, para mim, hoje, é uma motivação também, porque, querendo ou não, a ginástica é um trabalho árduo até chegar nos objetivos traçados. Aí do lado, eu e algumas pitoquinhas, alunas, que são também a minha motivação. Vamos passar aqui. Aqui algumas fotos da minha equipe, que é a equipe GAD. Eu tenho o propósito com a equipe de massificar a modalidade, de fazer a modalidade da ginástica ser mais conhecida, né, pelas crianças e pelos pais, pelos adultos, que é uma modalidade linda. A nossa missão, né, particularmente, é fazer um trabalho de base bem feito, que é muito difícil você trabalhar a base da ginástica rítmica, porque a ginástica rítmica é um esporte muito precoce mesmo. A gente tem hoje ginastas de 8 anos sendo preparadas para competir campeonato brasileiro. A equipe GAD também, a gente tem a intenção de passar os valores do esporte, que foi tudo que a Larissa já falou, responsabilidade, determinação, os objetivos, a não desistir do que elas sonham, do que elas querem. Isso é muito importante. Como eu acabei de falar, a ginástica rítmica ele é um esporte muito precoce, né? Você vê alguns esportes, normalmente em educação física escolar, as crianças com acima, né, de 7 anos para cima, trabalhando agilidade, força, coordenação, resistência, essas coisas. E na ginástica rítmica, eu tenho turma de 3 aninhos, que é turma baby, e que a gente já tem que trabalhar isso, né? É tudo muito lúdico, mas a gente já tem que trabalhar. Não tem como a gente falar da modalidade da ginástica rítmica e não pensar que é um esporte muito precoce. A gente trabalha tudo que vocês imaginarem com uma criança de 3 anos. A criança pula, a criança corre, a criança salta, a criança faz trabalho de flexibilidade, a criança faz trabalho de coordenação. Porque com 6 anos, eu tenho um ginasta que já competiu com 3 anos. Né? Eu vou até voltar aqui. Essa foto do lado direito, essa menininha pequenininha aqui, ela é uma ginasta que tinha 3 anos nessa época e ela competiu. Do jeitinho dela, mas ela competiu. Inclusive, ela parou um ginásio inteiro. É um esporte que a gente trabalha na medida do possível, tudo muito precocemente. Né? A ginasta, ela precisa... Eu não posso ter uma ginasta só flexível, porque ela não consegue saltar. Eu preciso ter uma ginasta flexível, uma ginasta forte, uma ginasta com uma boa coordenação, uma ginasta com uma boa resistência, uma ginasta com uma boa força, porque senão ela não consegue, com 7, 8 anos, fazer saltos com grandes amplitudes, que isso é necessário para um campeonato, né? Deixa eu passar aqui. Aqui é uma foto de uma competição, a nossa última competição presencial do ano de 2019, que foram algumas ginastas da equipe. Esse conjuntinho que está aqui do lado esquerdo, que elas estão de mão dadas, elas estão orando, né, pedindo para que saia tudo correto. E eu sempre passo e ensino para as meninas a questão da amizade, do companheirismo, delas ajudarem umas às outras quando elas estão com algumas dificuldades, que sempre tem. Não, a gente também não pode fingir ou achar que não acontece em esporte de base, né, em categorias de base, também tem, porque às vezes a criança vem enraizado não dela, né, mas isso passa, às vezes o pai quer que a criança seja o máximo, você tem que... Eu já tive, né, a experiência de mãe de competir por causa que o cabelo da fulana estava mais bonito do que o dela, de que o colã estava brilhando mais do que o dela. E isso eu sempre tenho que passar para as meninas, né? O que eu ensino é que elas precisam brilhar, elas precisam fazer o melhor delas, né? Elas precisam competir e superar elas mesmas. Porque a ginástica ela é um esporte tanto individual como em conjunto, que nem a Larissa falou. Ela competiu individual e competiu em conjunto. Aqui,
Aqui foi durante a pandemia, que foi bem complicado. Eu acredito que não só para a minha modalidade, mas eu acho que para todas. Aqui tem várias, eu coloquei várias fotos das nossas ginastinhas, tem algumas aqui embaixo que estão até com um brucinho. Foi um grande desafio, a pandemia foi muito difícil, a gente teve uma evasão muito grande de ginastas, porque a nossa escola lá é uma escola de iniciação, eu tenho uma equipe de pré-treinamento e tenho uma de treinamento, né? Mas o que mantém a escola é a iniciação. Então foi muito difícil. Eu coloquei essa frase do Mário Cortella: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem melhores para fazer melhor ainda. A gente teve que se rebolar. Eu me recordo que era muito difícil a gente conseguir manter a atenção de uma criança de 3, 4 anos, que ela está na casa dela, na sala dela, que às vezes a televisão está ligada, que o pai chegou do trabalho cansado, que queria assistir a televisão, e que a criança estava fazendo aula, e que a criança tem um irmão, e que a mãe chegava cansada do trabalho, e que a criança não podia, perdia, se dispersava muito rápido. Foi um momento muito complicado, porque para a gente poder segurar aquelas crianças, eu lembro que eu falava para estagiário o seguinte: vamos pesquisar na internet. A gente pegava imagem de estrela, falava para as meninas: olha, o que é isso daqui, a estrelinha? Aí elas, agora vocês vão ter que reproduzir o que é a estrelinha. Elas reproduziam a estrelinha. O que é isso aqui? Que a gente, quando trabalha muito a flexibilidade de coluna, a gente compensa, né, a coluna fazendo a pedrinha. Ah, é a pedrinha. Então elas tinham que faz a pedrinha agora, faz a pedrinha. Aí pegava uma foto de uma ponte. O que é isso? É uma ponte. Então elas reproduziam a ponte. Foi um momento de superação, né? Porque quem diria que a gente passaria por isso? Quem diria que a ginástica rítmica, que é uma modalidade que você trabalha com aparelhos externos, né? Você teria que ficar presa dentro de casa e não fazer o trabalho parar, né? Foi muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. A gente ultrapassou essa barreira e a gente está conseguindo voltar, né? Aqui foi o nosso desafio pós-pandemia, porque eu lembro que quando a pandemia iniciou, a gente tinha uma turma com mais de 33 crianças e a gente voltar da pandemia, podendo atender 12, a conta não fechava. Era impossível a conta fechar. Eu coloquei uma foto aqui embaixo, porque também era difícil a gente trabalhar da forma híbrida. Você está atendendo crianças que estão no presencial e, ao mesmo tempo, você está dando aula online. Então, às vezes, a gente tinha muito problema das meninas que estavam em casa, não conseguiam ouvir o que a gente estava falando, porque o local é grande, como vocês podem ver. A sala, o galpão era muito amplo e dava muito eco. Então, era muito difícil para a gente trabalhar dessa forma. Essa última foto aqui embaixo foi tirada semana passada e os tapetes já estão unidos, como vocês podem ver. Graças a Deus estão melhorando as coisas para a gente. As crianças estão retomando, estão voltando a ter vontade de praticar o esporte, porque o que a pandemia intensificou, né, já estava antes e durante a pandemia intensificou, foi a criança no celular, né? Então, hoje, para a gente tirar uma criança do celular, tirar uma criança do Instagram, tirar uma criança do TikTok, para ela poder ir para a ginástica, é muito difícil, né? Alguns pais super apoiam, né? Outros não, outros colocam, mas se a criança não quiser ir, não, tudo bem, a criança hoje não quer ir. O esporte hoje em dia, algumas pessoas não valorizam ele da forma que deveriam valorizar, né? Tanto que a Larissa Barata, ela é o que ela é hoje por conta do esporte. Eu sou o que eu sou hoje por conta do esporte, né? Então, não dá para generalizar, mas hoje não tem o devido apoio, né? Eu acredito que a gente está caminhando para isso, tanto que o meu trabalho com a ginástica é exatamente esse, fazer com que o trabalho seja feito de forma séria,
para as pessoas valorizarem. Que eu até brinco de vez em quando, eu dou aula principalmente para as meninas da categoria do Baby, do Mirim, que são meninas de 3 a 6, 7 anos, que às vezes eu passo algumas brincadeiras durante a aula, mas eu não dou aula de recreação. Eu formo ginasta. Fazer o trabalho de base é muito difícil, né? Porque todo mundo vê, a gente olha aquelas páginas bonitas, né? Aquelas ginastas lindas, maravilhosas, mas o caminhar de você ensinar uma pontinha de pé, né? O caminhar para chegar até lá é muito mais difícil, né? Do que você só não estar lá e se manter lá é muito difícil, mas a caminhada também é muito difícil. Eu vou até contar um exemplo que aconteceu aqui comigo. Eu fui passar, eu acho que deve ter umas 2 semanas mais ou menos, a gente foi passar a brincadeira, porque toda quarta-feira as meninas já chegam assim, tia, hoje vai ter a brincadeira no final da aula? Elas ficam esperançosas para a brincadeira. E eu falei, sim, vai ter a brincadeira no final da aula. E o que eu falo sobre a questão, a importância dos pais, é o que eu vou explicar agora. A gente passou a brincadeira no final da aula, foi uma brincadeira de corre com tia. Eu sempre passo brincadeira que a gente possa intensificar a sociabilização das meninas, ainda mais agora que elas ficaram dentro de casa, sei lá quanto tempo, quase 2 anos. E aí a sociabilização fica um pouco difícil, né? Porque elas querem estar no celular, elas não querem estar lá na aula. É um trabalho, né? Várias meninas às vezes mandam, cadê fulana? Ah, não quis ir hoje. E aí eu passei a brincadeira nessa semana, passei a brincadeira de corre-cutia. Para quem não sabe qual é a corre-cutia, aquela roda grande que as crianças fazem, pega uma bolinha ou qualquer objeto, fica uma menina fora, todo mundo fecha o olhinho, põe a bolinha aqui atrás da amiguinha, e aí canta a musiquinha do corre-cutia, quando acaba elas olham. Quando elas vêm na bolinha que a amiguinha colocou, ela pega aquela bolinha e sai correndo atrás da amiguinha. Uma mãe veio reclamar comigo de que eu estava excluindo a filha dela, que a filha dela não brincou e que eu estava fazendo bullying com a filha dela. Eu falei, mas gente, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. Aí eu respondi pelo WhatsApp, porque eu não gosto de responder pelo WhatsApp. Falei assim, olha, se você quiser conversar comigo, você vai pessoalmente, tudo bem? Tudo bem, a mãe foi. Aí eu expliquei para ela, falei assim, olha, fulana falou que você não deixou a minha filha brincar. Eu falei assim, impossível, porque todas as crianças participam da brincadeira. Aí eu falei assim, até porque a brincadeira é uma forma, eu falei um exemplo, tem criança que tem vontade de ser amiga de fulana, e fulana não é. E na brincadeira, isso pode aflorar a amizade delas. E eu explicando exatamente isso para a mãe. Eu falei assim, você já brincou de corre com tia? Você sabe qual é essa brincadeira? Aí eu expliquei, né? Eu fui explicar a brincadeira para ela. Eu falei assim, como que eu vou ensinar a sociabilização de uma criança se eu tiver que escolher em quem ela coloca o brinquedo? Eu falei assim, numa turma que hoje a gente está com quase 20 crianças, é óbvio que não foi só sua filha que não pegou a bolinha e que não saiu correndo, porque não dá tempo. Aí foi quando eu expliquei para ela, eu falei assim, eu formo ginasta, eu não dou aula de recreação, mas eu ensino a sociabilização através da brincadeira. Só que a brincadeira não é uma brincadeira. E aí, para você explicar isso para uma mãe que às vezes não entende a importância da sociabilização que o esporte ensina esse tipo de sociabilização. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, provavelmente nos próximos dias, nas próximas aulas, a sua filha possa participar, ela vai participar de outra brincadeira e vai vir mais brincadeiras de que realmente ela não seja a escolhida, ela não seja a criança que vai ser pega pela amiguinha, ela não vai ser a criança que vai ter que passar por cima de outra amiguinha e não vai ser eu que vou escolher, porque isso eu ensino para elas e ela tem que aprender, uma olha ela vai ser escolhida, outra olha ela não vai ser escolhida e tá tudo bem. Eu falei assim, agora você em casa também tem que explicar isso para ela. E não falar da forma que você me abordou, porque eu falei assim, da maneira que você me abordou,
Se você fala isso na frente de outra mãe, na frente de outra pessoa, o que a pessoa vai entender? Que eu excluí a sua filha, que a sua filha não brincou. Eu falei assim, é muito importante você acreditar no professor, você entender o trabalho do professor e você confiar. E aí eu sei que eu repeti milhões de vezes para ela que eu não dava aula de recreação e que a brincadeira era só 5 minutos, bem no finalzinho do treino, e que era muito rápida, e era só uma forma das crianças se descontraírem. Vamos lá. Aqui é uma foto da nossa última competição, que foi agora no mês de julho, graças a Deus. Essa é uma foto de algumas das nossas ginastas da equipe de competição. Depois de 2 anos, né, após longos 2 anos em casa, elas fazendo aula online, competindo online, fazendo tudo online, a gente conseguiu participar dessa competição presencial. E o que eu falei para as minhas ginastas? Que o mais importante para mim, independente do qual resultado elas teriam, que o mais importante para mim é que elas saíssem do tapete felizes. Isso é o que mais me deixaria orgulhosas delas, porque eu conheço as ginastas que eu tenho, eu sei do que elas são capazes de fazer. É óbvio que lá poderiam ter ginastas melhores, e sim, tinham ginastas melhores, mas é que o objetivo delas, ali, naquela competição, é que elas se sentissem felizes e agradecidas pela saúde e pela oportunidade de vivenciar mais uma vez a competição presencial. Porque depois de tudo que a gente passou, elas estavam ali, com saúde. Aqui, essa é uma foto que eu amo. Amo demais. E que é o que eu ensino para as minhas alunas, né? A amizade, o companheirismo, que elas nunca desistam, né, dos objetivos que elas traçam, que da maioria dos objetivos são o mesmo que o meu. Muitos falam de paz, porém, muitos não incentivam para a paz. Muitas pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer desentendimento. Quando a gente educa para cooperar e sermos solidários uns com os outros, neste dia estaremos a educar para a paz. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho eu fico até um pouco engasgada. Eu passei aqui um pouco. Eu tô engasgada, gente, que eu fiquei emocionada. Eu passei para vocês um pouquinho do que é o meu trabalho, do que é a minha equipe. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tá aí, todas as nossas redes sociais. E é isso, gente. Eu nem sei quanto tempo eu falei. Ô, Rosolante, você falou no tempo certo, justo. E a ginástica emociona, né? Emociona até quando se fala dela. É importante ressaltar isso, né? Meninas, trazendo assim, a gente tem 10 minutinhos e algumas coisas eu estou aprendendo muito porque assim, eu sou professora, eu trabalho com ginástica, mas eu sou professora de escola, eu trabalho com ginástica na escola e já trabalho com ensino médio, né? E a minha intenção é sempre despertar assim o gosto, né, pela ginástica, voltar o olhar para essa modalidade, que não são só os esportes de quadra, mas que existem outras modalidades e a ginástica é belíssima, além de ter todo um requisito aí técnico, né? E vocês duas trabalham com base. Eu já trabalho no final, vocês duas trabalham com base, né? Com crianças. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer é assim, em que vocês duas têm vivência de atleta e agora vivência de treinadoras, né? Para vocês duas, em que a vivência como atleta contribui para a treinadora que vocês são hoje? Tem um olhar, o que da atleta atravessa o olhar, ou contribui, ou influencia? O que vocês trazem da vivência de atleta
para ver essas crianças hoje como treinadoras, como professoras e treinadoras. Posso começar? Pode, Larissa. Eu não vi que meu microfone estava desligado, eu estava aqui ligando ele. Deixa a Rosalane se recuperar, a gente tem esse tempinho. Obrigada. No meu caso, como eu fui atleta de alto rendimento, e a gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele não é bem saúde, né? Então, com certeza, assim, a minha técnica, na época, eu acho que por, não sei, inexperiência e um pouco de desinformação, acabou cometendo alguns erros na minha trajetória enquanto atleta, que me trouxe algumas coisas na minha vida adulta que não foram tão boas, tá? Assim, não é a pressão, porque a gente sabe que pressão existe, né? Mas eu acho que tem coisas que passam um pouco do limite do técnico em si e acaba invadindo um pouco da sua privacidade. Na minha época era muito assim, então o professor não escutava muito o aluno, era aquilo e acabou. E essas coisas foram modificando. Hoje a gente consegue escutar mais as crianças. Então, no meu caso, o que eu trago da minha vivência, claro que a minha experiência enquanto atleta ela é uma bagagem muito grande para que eu possa mostrar para as minhas alunas, mas erros. Eu acho que é como os nossos filhos, né? Nossos pais cometeram, com certeza, erros na nossa criação e que a gente pega isso e não quer cometer com nossos filhos. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente pega aquelas experiências não muito positivas e tenta transformar isso para que não venha mais acontecer, ocorrer e que a gente possa cada vez mais estar melhorando, né? O trabalho esportivo e fazer com que as crianças tenham essa consciência também. Achei importante a Laine falando sobre essa dificuldade, né? Técnico hoje tem que ter cuidado com tudo, porque tudo é processo e a ginástica ela é muito manual, assim, a gente tem que estar ali na ginástica consertando o tempo todo, pegando no pezinho. E às vezes a menina fala, mas você apertou meu pé. Não, tia, eu não apertei. Bem, bem de levinho, mas enfim, é isso. São coisas, eu acho que a gente vai entendendo melhor e conversando com os pais, fazendo com que eles entendam também, entendam a importância que o esporte vai trazer de coisas boas para os filhos dele e incentivar mais. É isso. Olha, eu não sei a Larissa, mas eu vou confessar que eu fico muito mais nervosa colocando as ginastas para competir do que competindo. Semana passada foi o Campeonato Brasileiro e a Mônica Queiroz falou. Inclusive, eu até mandei para as minhas ginastas para elas assistirem o que ela tinha falado. No sentido de que quando você coloca a sua ginasta para estar ali, para competir, ali é o seu trabalho. Né? A gente fica numa tensão que é fora do comum, fora do normal. Eu acredito que eu não sei qual das minhas ginastas, né? Inclusive tem uma que está me assistindo que está fazendo educação física. Não sei quantas mais vão optar pela formação de educação física, mas o que elas vão entender o que eu estou falando. A nossa responsabilidade como ginasta é superar a gente. A nossa expectativa como técnica não é só a gente, é a ginasta, é a família, é quem torce. E aí, se você não faz, e se a ginasta não faz, porque assim, muita gente não entende, acha que só porque é flexível, tá tudo certo. Mas ela faz bonito, faz flexível.
Ok, mas não é só isso. A ginasta não tem que só ser flexível. A Larissa acabou de falar de uma coisa muito importante, que às vezes a gente pega na ginasta e a gente tem uma forma assim, pegou no meu pé e apertou o meu pé. Eu passei por uma situação que foi bem constrangedora. Eu passei, isso faz tempo, eu comecei a dar aula, eu ainda era ginasta. Eu passei um exercício em dupla, que era uma estrelinha em dupla, porque nos conjuntos a gente trabalha a colaboração, né? Que as meninas precisam ou passar uma por cima da outra, ou fazer elementos que são ligados. Eu fui ensinar uma estrelinha em dupla, a menina não contraiu o abdômen, a amiguinha, né, que estava de cabeça para baixo, quase caiu. Graças a Deus eu estava perto e eu consegui segurar. Aí eu falei para a menina que estava em pé, eu falei assim, meu amor, você precisa contrair o abdômen. Apertei a barriga dela e falei assim, olha como o seu abdômen, olha como a sua barriga tá molenga, não pode deixar a barriga, você tem que contrair. Tudo bem, passou, né? Consegui salvar a menina que estava lá quase caindo. Na outra aula, a mãe vem e fala assim, você chamou a minha filha de molenga? Mas, gente, olha a interpretação, olha o contexto. E se eu falar para vocês que a menina saiu da ginástica por causa disso, ela saiu. Então, é aquilo. Na minha época era assim, se eu falasse, chegasse em casa, mãe, a Fátima falou isso. Eu vou conversar com a Fátima. Ela ia lá, ela queria saber o que eu tinha falado, o que eu tinha feito, o que a professora tinha falado, o que ela tinha corrigido, para daí ela tirar uma conclusão do que aconteceu. E não assim, você comprar o que uma criança está falando. Simplesmente. Né? E a mãe não acreditou no que eu falei, inclusive eu chamei a menina que quase caiu, né? Quase arregaçou a cabeça, mas graças a Deus estava lá. Mas não adiantou muita coisa. Então, hoje, eu acredito que a responsabilidade de ser técnica é muito maior. É muito maior. A sensação de você ser ginasta é mais... Não que não seja um amor, né? Porque, às vezes, meu marido até fala que eu sou psica pela ginástica. Mas é um amor diferente. É um amor de você ter o prazer de treinar, de você ter o prazer de estar ali, de fazer por você mesmo. Mas... O de técnica eu acredito que é uma escada um pouquinho mais difícil. Mais abrangente, né? Uma responsabilidade que envolve muito mais coisa. Vocês duas falaram, eu teria, assim, várias perguntas para saber, para entrar nesse mundo. Mas uma coisa que vocês duas falaram, assim, que é interessante, o quanto o esporte impacta na vida da família, não só da atleta, mas da família de uma maneira geral. E aí você falou, aí mais um comentário, Laine, de que a sua família não tinha até conhecimento mesmo para esse tipo de apoio, de achar que o esporte poderia ser uma carreira. Eu acho que isso não se restringe, eu não vejo que isso se restringe à família, eu acho que no Brasil como um todo, nós não conseguimos, não temos esse incentivo, não temos a perspectiva de enxergar o esporte como carreira, como profissão, né? Senão isso seria incentivado de uma outra forma, teriam outros canais aí para seguir, para ter esse olhar de fato para o esporte como algo a seguir, como uma carreira a se seguir. E aí uma coisa para a gente finalizar, rapidinho, e aí vocês podem se despedir já, uma coisa que me chamou atenção na fala de vocês foi a Larissa, eu fui para ser feliz, né, voltei para ser feliz, e a Laine falou também, eu quero que vocês sejam felizes, né, praticando a ginástica. Então, deixo aberto para a fala final de vocês, para a gente encerrar essa mesa. É isso, gente. O esporte só me trouxe coisas boas, memórias boas, trouxe a minha profissão. Sou muito feliz como professora. É claro que ainda tem muita coisa para melhorar, né, na nossa profissão, principalmente o investimento, a remuneração mesmo dos professores. Mas a gente está aqui para lutar por isso. A gente acredita no esporte, a gente acredita que o esporte pode melhorar a vida das pessoas. E só é isso. Eu sou muito grata mesmo por tudo que o esporte me proporcionou. Quero agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que eu fiquei muito feliz. Também aprendi bastante com Laine, né? Temos a mesma idade, mas é isso. A gente aprende sempre um com o outro. Então, estamos aqui para evoluir e nos ajudar.
Obrigada, Larissa. Laine, rapidamente, para a gente não ter tanto na próxima mesa. A questão, quando eu falo da felicidade, eu falo do prazer de estar ali, não como uma obrigação, né? E é isso que eu falo para elas. O prazer delas estarem praticando essa modalidade tem que trazer felicidade para elas. Porque às vezes elas estão assim, eu vou entrar para competir. Mas e quando eu sair? E se eu não fizer bem a minha apresentação? Eu já presenciei, como técnica, eu já presenciei técnicas que viram as costas para a ginasta que erra. Eu acho isso um absurdo. Eu jamais vou fazer um troço desse. Porque, na minha concepção, eu estou formando pessoas da mesma forma que eu fui formada. E eu preciso transmitir amor. Se eu não tiver amor e se eu não transmitir amor, elas não vão estar felizes nunca. Elas precisam saber que, independente do que elas vão fazer dentro do tapete, quando elas saírem dali, eu vou estar esperando elas. Feliz, porque querendo ou não, é muita coragem, né? Elas são corajosas. E feliz, porque é isso o que eu mais falo para elas. Às vezes elas chegam, tem mais ou menos um mês que eu briguei com 2 meninas, né? Briguei não, chamei atenção. Chega lá com cara amarrada. Aí eu pergunto, por que veio? Eu não quero ninguém com cara amarrada no ginásio. Se vier, tem que vir feliz. Se não for para vir feliz, fica na sua casa. Porque aqui eu não quero ninguém com cara amarrada. Aí, passou, nunca mais eu tive ginasta com cara feia treinando. E não é só no treino, é em todos os lugares. Se a gente não fizer o que a gente ama com amor, se for por obrigação, não vai dar certo. É verdade. Isso é muito importante. Bom, Larissa, Roselaine, eu agradeço, assim, foi um prazer, foi uma honra, um privilégio participar dessa mesa com vocês, foi muito, muito aprendizado.